Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com o professor Tiago Mota, criminalista, professor de Direito Penal. Voltamos a conversar sobre essa decisão, né? O Superior Tribunal de Justiça deu uma decisão polêmica, professor, onde nós tivemos aí um homem, né, que foi inocentado de ter estuprado 3 menores de 12 anos. Isso aconteceu em 2009 com a argumentação de que as mesmas já se prostituíam. Mas o que é que dizia a lei em 2009 e o que é que diz a lei nos dias atuais? É a mesma lei? Não, não é a mesma lei e é interessante, é extremamente salutar que a sociedade tome consciência de que houve essa modificação e que a decisão do STJ foi exclusivamente em relação à legislação que já foi revogada. Até 2009, antes da lei 2015, o estupro era tratado em relação ao vulnerável, ele era tratado da seguinte situação. O artigo 213, como se consigna hoje, tratava do estupro, e havia um artigo, que era o 224, que dizia assim: presume-se a violência se a vítima for menor de 14. Ou seja, presumir-se, para boa parte da doutrina, significa, olha, existe uma presunção contra o réu se ele praticar um ato sexual com menor de 14 anos, de que aquele ato sexual não foi consentido. Se eu presumo, significa que eu posso fazer prova em contrário. Significa que eu posso demonstrar que naquele caso específico a vítima consentiu. Significa que a legislação ela protegia a liberdade sexual e a inocência, mas se essa liberdade sexual não foi afetada, se o bem jurídico não foi afetado, teoricamente não haveria crime. O que aconteceu? Justamente porque houve uma série de decisões nesse sentido, em 2009, a Lei 2015 modificou o Código Penal. E esse artigo 224 deixou de existir. Houve a inclusão do artigo 217A, que é o artigo que fala do estupro de vulnerável, e esse artigo mudou a forma como era redigido o crime. Ao invés de dizer presume-se a violência, no caso do estupro praticado contra o menor de 14, a legislação foi bem clara. Ela disse, é crime praticar sexo ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14. Essa mudança de nomenclatura traz consequências substanciais para a legislação e para a interpretação jurisprudencial. A primeira coisa que precisa ficar clara em relação à decisão do STJ é que a decisão do STJ não trata das situações que são de agora. Ou seja, o crime, supostamente, o suposto crime praticado por esse indivíduo foi anterior a essa modificação da lei. Ou seja, no momento em que ele praticou o ilícito, esse ato sexual, a legislação falava ainda dessa tal presunção. E uma presunção que cabia prova em contrário. Ou seja, a lei atual não pode alcançá-lo. A lei atual, a lei nova, ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Seria extremamente... Imaginemos uma situação concreta que hoje eu pratico um crime, a pena desse crime é até 6 anos, e amanhã, só porque eu pratiquei esse crime, o Congresso Nacional, eventualmente, edita uma nova lei e aumenta a pena para 40 anos. Seria um absurdo que essa lei pudesse retroagir para me prejudicar. Então é preciso que se saiba que vige para o nosso código a lei do tempo, ao menos que haja uma lei nova mais benéfica. Essa decisão do STJ, ela chega a prejudicar, ela vai de encontro ao Estatuto da Criança e do Adolescente? De forma alguma, de forma alguma. Na realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera, como a sociedade sabe, o indivíduo, o menor, a partir dos 12 anos, não mais como criança. Criança, sim, sem dúvida, é um ser que ainda está em construção de seu desenvolvimento psicossocial. Então, a partir dos 12 anos, ele já tem uma consciência relativa dos atos praticados. É isso que o ECA diz, ele não é mais criança, ele passa a ser adolescente. E a decisão do STJ ela foi muito clara. Naquele caso específico, o rapaz tinha sido acusado de ter conjunções carnais com 2 menores de 12 anos. Essas 2 menores já vinham se prostituindo há algum tempo. A própria mãe de uma das menores afirmou isso de maneira categórica. Eles foram absolvidos pelo juiz de primeiro grau, foram absolvidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa decisão chegou até o STJ, e aí sim, a 5ª turma entendeu, não, ele merece ser condenado.
O problema é que havia uma divergência muito grande entre a quinta e a sexta turma, que ambas as turmas lidam com direito penal. Aí o que acontece? O STJ, quando há situações desse tipo, há um recurso chamado embargo de divergência, que leva essa decisão para as câmeras conjuntas, que é chamada de sessão, a terceira sessão. Essa decisão, no caso, essa nova decisão foi da sessão. A sessão, por uma decisão apertada de 5-4, compreendeu que, se comprovado no caso concreto da legislação anterior, de fatos ocorridos até 2009, que a vítima ela tinha condição de expressar-se sexualmente, que a vítima já tinha conhecimento, já sabia, que a vítima consentiu com a prática sexual, então, nesse caso, não haveria esse crime. Isso não quer dizer que não houve o crime de exploração sexual, que é um crime previsto no ECA, ou qualquer outro ilícito penal. O que foi discutido pelo STJ foi simplesmente se havia ou não a presunção de violência nesse caso e o crime de estupro naquele caso específico. Então, a imprensa em nível nacional deixou claro de que isso abriria brechas para que outros casos tivessem o mesmo entendimento. É por aí o entendimento que a gente deve ter? Não, de forma alguma. A partir de 2009, e apesar de eu pessoalmente ter um entendimento contrário a isso, a partir de 2009, a opção do nosso legislador foi de que não mais tratar de presunção. A palavra presunção saiu do Código. Hoje, o ilícito penal que trata o Código é ter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14. A decisão do STJ sequer passou por essa discussão. A decisão do STJ foi exclusiva em relação a fatos ocorridos até 2009, antes da lei ser modificada. Então, antes que alguém queira se aventurar por esse caminho, o STJ não liberou ninguém a praticar sexo com menores de 14 anos. De forma alguma. Ao contrário, ele inclusive corroborou o fato de que hoje, apesar de haver vozes dissonantes na doutrina e na jurisprudência, mas a jurisprudência majoritária está nesse sentido, hoje, praticar ato sexual, mesmo que a vítima, ou suposta vítima, possa, digamos assim, de maneira psicológica, ter capacidade de consentir com ato sexual, não há possibilidade. Nesse caso, não se trata mais de presunção de violência. O crime agora é praticar ato sexual ou conjunção carnal, qualquer outro ato de natureza libidinosa com um menor de 14. Agora, professor Tiago, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela está com o projeto de lei, projeto 6.719, do ano de 2009 também, que discute a questão da prescrição. O que é que existe hoje e qual é essa proposta de aumento de prescrição e como é que ela pode terminar melhorando de um lado ou prevenindo um pouco mais do outro, facilitando ou dificultando para quem é agredido ou quem é agressor nesse caso? A modificação é circunstancial. O PL 6719 hoje já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara dos Deputados, acabou de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora está indo para plenário, né? Então possivelmente a gente deve ter uma aprovação ainda esse ano desse projeto. Ele inclui o inciso 5 no artigo 111 do Código Penal. Resumidamente, o que quer dizer isso? Havia um caso de uma nadadora brasileira chamada Joana Machado, que ela tinha sido, ou acusou o seu ex-treinador de tê-la abusado sexualmente na época em que ela era menor. Isso ela já com 22 anos. Então, o que aconteceu? Esse caso, depois que houve a CPI da pedofilia, trouxe uma discussão interessante sobre a prescrição. A prescrição, para quem nunca ouviu falar, na realidade, é a perda da capacidade que o Estado tem de aplicar pena. É a perda da capacidade que o Estado tem de aplicar sua pretensão punitiva. Então, nesse caso concreto, o que é que a legislação vai mudar? Ela vai dizer o seguinte: se o crime foi praticado contra o menor de 18 anos, a prescrição só vai começar a correr quando ele completar 18. Então, vai dar um prazo maior, uma elasticidade maior para o Estado, que, vamos e convenhamos, em alguns casos é um pouco lento na persecução criminal, a oferecer denúncia, a processar e a tentar repreender atitudes desse tipo. Então, na situação específica dela, por isso que o projeto vem recebendo o apelido de projeto de lei, ou de lei Joana Machado, vem no sentido de tentar acabar com situações desse tipo, em que a vítima, quando menor, deixa de
de dar notícia crime de que houve aquele abuso e que eventualmente ela possa esperar, ou que a legislação possa aguardar até que ela chegue aos 18 anos e eventualmente possa oferecer, noticiar a autoridade policial e a autoridade judiciária de que houve a prática desse crime. E aí, eventualmente, haverá tempo suficiente para a persecução criminal. Então, quer dizer, a gente pode depreender dessa conversa de que há uma necessidade de relativizar essa discussão no que diz respeito à vulnerabilidade e até mesmo à prática de sexo com menores? Sem dúvida. É preciso que a sociedade entenda que o menor de 14 anos, o menino e a menina de 13, de 12 e assim por diante, não são mais o menino e a menina de 13 anos em 1940. Há de haver uma adequação social do código, uma adaptação do código, uma adequação desse código em relação à estrutura social que a gente tem hoje. Eu não posso compreender de forma abstrata, de forma genérica, de forma absoluta, que em todos os casos, uma menina de 13 anos, 11 meses e 30 dias não tenha condições, ou um menino, de expressar-se livremente a sua sexualidade. É preciso que haja uma análise concreta e que essa análise seja preenchida pelo magistrado. O magistrado tem uma função, nesse caso, de inovação e de adaptação da legislação à estrutura social que a gente vive. Não podemos ter um judiciário engessado em relação a certos conceitos que podem, no caso, como a decisão do STJ, nesse caso foi extremamente salutar, no sentido de demonstrar que é o caso concreto que vai definir se há um crime ou não. Todas essas presunções absolutas, na realidade, elas são, e me perdoe a expressão, elas são, na realidade, equivocadas. O ideal era que a legislação ela desse ao magistrado, e obviamente com todas as mitigações e limites possíveis, a capacidade, no caso concreto, mostrar por meio de argumentação, por meio de uma análise multidisciplinar, se a vítima tinha ou não condições de expressar-se sexualmente naquele caso. Professor Tiago, eu quero aqui agradecer os esclarecimentos, a sua participação. É claro que esse tema vai continuar sendo discutido nas ruas, em casa, e precisa ser discutido em casa. Em casa mais do que em qualquer lugar. E é preciso que se entenda que essa decisão do STJ nem é nova, mas a grande curiosidade e talvez a melhor situação é que agora a sociedade está discutindo isso. Antigamente essas decisões ocorriam de maneira reiterada e sequer a sociedade tomava conhecimento. O STJ vem desempenhando um papel fundamental nessa busca de cidadania, que é no sentido de informar a sociedade como a sua jurisprudência tem sido firmada. E isso é fantástico. Muito bem. Muito obrigado, professor. Eu que te agradeço, Elias. Olha, o Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Eu conto com você. Até lá.